Bem-vindos ao programa Visão Alternativa com Paulo Pereira e Joaquim Jorge. Boa noite, Joaquim Jorge. Obrigado por estar cá mais uma vez. É um prazer, já sabe. Vamos começar aqui com a nossa lista de temas. Vamos começar com este tema das reformas antecipadas na função pública, aumento de horários na função pública. Como é que vê estas novas ideias ou novas propostas do Governo sobre a administração pública? Agora eu acho que é uma purga ao setor público. Quem é funcionário público é um herege, não é? Isto é, foram alteradas com o novo Orçamento de Estado a forma de se poder reformar. Aumentou de 63 para 65 anos. Que só isso vai entrar em vigor já em 2013? Era ia subindo meio ano até 2015, desde 2005, meio ano cada ano, que daria mais 5. Portanto, o que é que vai acontecer? Como é uma antecipação, é legítimo que os funcionários públicos vejam a sua vida e vão embora. Simplesmente, o que se está a passar é que os serviços digamos, com as novas condições anteriores. As condições que estão em vigor em 2012. As condições que estão em vigor é 63 anos e meio. Não é? Exato. Portanto, o que é que acontece? Acontece que o funcionário público, além de ser perseguido, nem tem tempo para respirar e para tomar uma decisão. Porque em qualquer país civilizado há um período de transição. Exatamente. Por exemplo, é preciso que se diga aqui, a Alemanha vai aumentar a idade da reforma e a França tem um projeto, não sei se entrou em vigor, um mês por cada ano. Sim, demora 20 anos ou 18, portanto 15 anos a ter o mesmo impacto que aqui se faz num ano ou 2 anos. Para as pessoas tomarem uma decisão, isto não é assim, não é? As pessoas não são, com todo o respeito, isto não é um corral de ovelhas que vais para ali e depois vais para acolá. Estamos a falar de seres humanos, têm responsabilidades, tudo isso. E não é isso, a dignidade das pessoas. O que é que acontece? O serviço está entupido. Se o serviço não aceitar... O serviço de reformas. Se não aceitar a sua reforma antecipada até 31 de dezembro, deixa de ter as condições e, portanto, é preciso que se criar essas condições. Depois, espero bem que o façam, que deem um período, não é? O serviço está entupido. Porque as pessoas querem... Mas isso não é culpa, digamos, de quem faz o requerimento. É um problema, digamos, operacional. Dos serviços para a aposentação. Depois, há outro problema grave, que é... Não sei o que é a dizer. Mas diga uma coisa, em relação à questão de princípio, porquê é que já há mais tempo não houve uma uniformização entre o método, portanto, o ano que se calculava que se podia reformar na função pública e no setor privado? Porque como é que demoramos tantos anos ou décadas? O privado já foi 60 anos, calma. Mas depois houve uma divergência, não é? Sim, porque era o único direito, mas as pessoas quando se reformam antecipadamente são penalizadas. A penalização cada ano é 6%. Na própria função pública tinha isso? Já era 4,5%. Sempre houve penalização. É preciso que se diga isso, não é? O problema disto das pensões é que mete-me imensa confusão. Já vamos ter outro país. Nós temos tido vários países depois de 25 de Abril. Era aquelas pessoas que nunca fizeram descontos e têm reforma... para não se ser pensão de sobrevivência. É aquelas pessoas que nunca fizeram descontos e nos últimos 10 anos fizeram descontos e vêm com o dinheiro e não é os anos todos. Depois até 2005 há um país que toda a gente se reformou até com calos e com tudo e mais alguma coisa e veio-se embora e depois começou a perder-se. E, portanto, a partir de agora ainda é pior. Quer dizer, o que é isto? Eu olhar para o meu vizinho, ele está reformado para aí há 10 anos, eu agora não me posso reformar. O quê? Eu vou trabalhar, o meu esqueleto vai trabalhar. É preciso que se explique que as profissões têm determinadas idiosincrasias, como por exemplo um mineiro, um professor não pode dar aulas com 65 anos, isto é descabido, como um médico não pode fazer urgências até tão tarde, um enfermeiro, quem não perceber isto? E outra coisa, há bocado estávamos a falar em off no desemprego, se não se der mais tempo de trabalho, menos há um lugar para o... Sim, há mais desemprego jovem que pelos vistos atingiu já 39%, portanto em Portugal o desemprego jovem atingiu 39%. E digamos, é um tema que eu continuo a insistir que se fala pouco, é como é que se dá tão pouca importância, quer no governo, quer
digamos, na área política, ao problema do desemprego. Um pai que deixa ir o seu filho embora e que o manda para fora não é um bom pai. Um governo que manda as pessoas emigrar, não sei quantos, foram mais de 500 mil que já estão a sair. Sim, nos últimos 5 anos... Isso ajuda a que haja menos desemprego, porque o desemprego era muito maior. Mas, por outro lado, também há menos contribuições. Os desempregados não pagam... Isto é uma bola de neve, não pagam não é? impostos. Isto é um efeito, aquilo que nós chamamos o efeito dominó. É um efeito dominó. Mas as pensões, há outro problema, é que eu acho isto lamentável acontecer, tratar-se as pessoas sem um mínimo de dignidade. As pessoas, sabe o que é que eu acho? As pessoas já estão por tudo, querem vir embora. É assustador esta... Desânimo, há muito Porque desânimo. depois os serviços, era isso que eu queria dizer há bocado, não vão ter pessoas, vai haver falta de professores, vai haver falta de médicos, vai haver falta de enfermeiros, vai haver falta de... Sabe o que é que eu acho? Eu acho que o governo está a criar aqui um coquetel explosivo. O que é um coquetel? Vários setores. Repare que naquela greve da manifestação de 15 de setembro e já do ano passado, estava a gente de todos os setores. Sim. Muitas vezes. É impensável até hoje haver uma manifestação de gente nova, gente de meia idade e gente já idosa. O governo diz e insiste, e ainda insistiu há 2 ou 3 dias, quer o Primeiro-Ministro, quer o Ministro das Finanças, é que não há alternativa, não há nada que possamos fazer para sairmos... É o que digamos, é a tese defendida pelo Governo. Há muitas se bem que no caso da Grécia já não é assim. No caso da Grécia verificamos que a Grécia repetidamente, vamos dizer assim, comporta-se mal e repetidamente tem benefícios. Pois, como é que interpreta esta diferenciação de tratamento entre Grécia e Portugal? Isto é minimamente aceitável? Isto é uma questão de semântica e de logo. Isto é irreal, quer dizer, isto é um mundo de fantasia. Então uma pessoa que não cumpre é beneficiada. Uma pessoa como Portugal está a cumprir, está a definhar os portugueses e não é capaz de dizer, desaperta um bocadinho o cinto. Não é desapertar o cinto, é dê mais um furinho. Deu uma folguinha. Basicamente estamos a falar reduzir... A única pessoa que consegue fazer-se ouvir nisto tudo é o Mário Soares. Mas o Mário Soares também não pode falar. Porque o Mário Soares, na sua fundação e na sua vida pós... da República, tem isenções fiscais, as fundações onde está não pagam IMI, tem apoios estatais, portanto, o discurso está a ver, a gente tem que relativizar. Eu fiquei, já é a segunda vez, não é difícil, não é fácil eu ficar surpreendido com as declarações dos nossos políticos, mas desta vez, pela segunda vez em pouco tempo, fiquei surpreendido com a atitude do Primeiro-Ministro e do Ministro das Finanças. Penso que o Ministro das Finanças ainda ficou mais em falta quando é apanhado claramente em contradição flagrante. O Primeiro-Ministro, mais uma vez, diz: nós não queremos nada, não queremos nenhuma ajuda, nós vamos conseguir, nós somos bons. Mas a culpa é do Presidente do Eurogrupo, o Jean-Claude Juncker, que disse que talvez tivéssemos que ia renegociar. Porque isto é fácil de dizer. Até agora o Cavaco veio dizer uma coisa, quer dizer, o Cavaco nunca aparece. E quando aparece só mete água. Mas porquê é que mete água? Eu acho que ele ontem esteve bem. Agora vai-me deixar acabar e depois você contrapõe. Então, quer dizer, nunca fala e agora vem dizer que é preciso mais tempo, é preciso defender o país. Isto é, então o Governo não está a defender o país. O que eu deduzo destas palavras. Depois, vem dizer aquilo que todos nós dizemos, menos o Governo, que é os juros mais baixos e mais tempo. Porquê? Porque isto é uma atitude da oposição. Quer dizer, eu não percebo, não entendo. Não, foi isso que disse, foi isso que disse. Sim, mas o Presidente da República já vem a dizer isso há algum tempo. E ele esteve, quanto a mim, e aí discordamos, esteve bem, porque nesta fase... por um lado havia a questão da aprovação na Assembleia da República do Orçamento, e acho que ele se deve pronunciar sobre um documento aprovado e não sobre um documento ainda por votar. Acho que fez bem em estar num período, digamos, quando mais acalmia. Quando dá gente somos muito legalistas, quando não dá não somos. Mas é que agora toda a gente ficou surpreendida de boca aberta com a atitude do Governo em relação digamos, aos benefícios que a Grécia teve. Porque eu tenho tido este discurso. Eu não fiquei nada. Eu estou habituado a pessoas mansas. Isto é, o Passos Coelho não contradiz o que vem da Europa. O problema é este. Mas porquê é que não contradiz? Não sei. O que é que ele ganha com isso? Talvez provavelmente esteja a pensar no lugar de Durão Barroso. E o Vítor Gaspar, no lugar do outro Vítor, mas chama-se Constâncio. Isto é, o Governo não... Repare, quando nós fazemos um pedido ao banco,
Eu posso pedir dinheiro ao banco, eu utilizo o dinheiro como eu quiser, eu tenho é que cumprir prazos. Mas como o mercado evolui, é como na minha casa, vou lá renegociar. Sim. Olha, não quero pagar 12, aqueles bancos pagam 10. Olha-me Deus, nós estamos num colete de forças, fazem o que querem de nós. Não, mas é que a Espanha não por isso é que a Espanha não quer um resgate, a Itália também não, a França... Mas aqui a questão é muito pior que essa. A questão é que nós somos iguais à Grécia, somos membros da União Europeia, membros da zona euro, e não há razão nenhuma para não termos benefícios. Sermos prejudicados era mal. Evidentemente que era errado e não fazia sentido. Mas neste caso não há nada. Até porque muitas pessoas não estão conscientes disso, mas o próprio fundo que financia o FMI. O FMI não, o Fundo Europeu de Estabilidade Financeira, está neste momento a ser financiado a uma taxa média de 1%. A taxa média do dinheiro que o próprio fundo vai buscar ao mercado é 1% e está-nos a emprestar a 3%. Portanto, um fundo que foi criado para ajudar os países sócios, porque nós somos sócios de uma União e da zona euro, está a ganhar dinheiro e bastante, sem grande trabalho, Depois há outra coisa que me irrita bastante, quer dizer, a Troika, o Passos Coelho discute isto com funcionários de lá. Porquê é que não discute com a entidade máxima? Com a Lagarde, com o Banco Europeu? Não sei, não percebo, não entendo. Sim, depois, claro, qualquer coisa que se negocia, a palavra negociar não é aceitar. Não sei. É contrapor, é argumentar, é reagir, é bater o pé. E como bate o pé aos portugueses da maneira que o faz, deveria bater o pé de igual modo a quem nos emprestou o dinheiro. Mas repare que, além do Cavaco Silva ontem, é o próprio líder parlamentar do CDS, ou líder, ou um dos, não tenho certeza. O Nuno Magalhães. Que diz e contraria, portanto, Cavaco Silva ontem contraria claramente o Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças. Diz que... Pois, mas o Cavaco vem a reboque das críticas. Ele diz que não é sujeito à pressão. Um Presidente da República... Mas é diferente. Eu acho que ontem é diferente uma discordância objetiva de uma decisão do Governo dizer o Governo na Europa aceita isto ou nem sequer propõe. É pior de tudo. É que nós não aceitamos. Nós nem sequer fomos à União Europeia dizer e propor, requerer, como diz o Presidente do Eurogrupo, nós não requeremos sequer as condições iguais às da Grécia. Como é que o Eurogrupo pode decidir uma coisa se nós não vamos lá e requeremos? Mas o Cavaco Silva diz e discorda de uma decisão objetiva do Governo. Eu penso que é a primeira vez ou das primeiras vezes que o Cavaco Silva tem esta discordância. Mas também temos o CDS ontem claramente a discordar. E eu interpreto isto como a batalha. Vai haver aqui um braço um braço de força ou digamos, alguma discussão intensa entre o CDS e o PSD sobre esta questão da Grécia. Não, o Cavaco tem sempre a mania, como tem agora na mão do orçamento, pode aceitá-lo, promulgá-lo ou não. Portanto, vai ter aqui uns dias até ao Natal para fazer umas flores. Que ele gosta de ser importante. Ele vive num limbo irreal. O Cavaco já devia ter atuado há muito e exigido determinadas medidas. Ele, que é o grande economista, que durante vários anos esteve à frente do país, depois de deixar o país cair neste estado e ter contribuído para que isto acontecesse, deveria tomar uma posição, que é uma posição em defesa dos portugueses que o elegeram. Mas neste momento tem as condições ideais mas não faz. E até agora não teve. Ele só faz tudo a reboque e a destempo. Esta crítica já devia ter feito há muito tempo. Logo a seguir... Sim. Sabe, é que o problema da crise é que este governo está lá ano e meio. Não venham só com a crise e com a desculpa da crise. É também por culpa das políticas seguidas por este governo. Sim, mas o Cavaco Silva agora tem uma oportunidade que nunca teve. Há várias coisas em que o Cavaco podia intervir. Por exemplo, eu há tempo estive a ler, é inadmissível, eu sei que as remessas dos imigrantes deixaram de ser canalizadas para Portugal porque tem uma taxa de juros noutros locais melhores que a portuguesa. Isto é inconcebível. Nós precisamos é de dinheiro. Aquela proposta que eu falei que é, se há 2 milhões de classe média, qualquer dia é ex-classe média, e se eu tenho 5 mil euros para emprestar, isto são coisas concretas. Nós teríamos, eu ainda sei fazer contas, 5 mil vezes 2 milhões dá 10 mil milhões de euros. E eu tenho 5 mil
euros para emprestar ao Estado durante 5 anos a juros zero. Se não formos assim, então fazíamos como na Argentina, o Correrito, ou lá como é que se diz isso, para congelar grandes contas e poder, não é ficar sem o dinheiro, é ajudar Portugal, canalizar isso para Portugal. Mas isso indiretamente acontece através dos bancos. Não, sabe o que é que eu acho, Paulo? Já não há dinheiro em Portugal. Paulo, um dos maiores erros do governo português foi quando disse que ia taxar as grandes fortunas. As poucas que ainda cá estavam foram embora. Porque o problema é dizer-se uma coisa e depois não se fazer. Sim, eu sinceramente acho que isso não tem assim tanto impacto como isso, porque dos dados que nós temos... Nós temos que ir a coisas concretas. Nós temos que ir a coisas concretas, porque agora... Não, nós precisamos é de mobilizar... Eu penso que a questão do, por exemplo, dos certificados a forro, que foram destruídos pelo anterior governo e manteve-se a sua destruição na prática por este... Era não só uma questão prática de financiamento do Estado, mas também uma questão simbólica. É mobilizar, eu penso que o Joaquim Jorge também está um pouco nessa linha, que era, digamos, mobilizar a generalidade da população e da classe média que tem 5 mil euros, 20 mil euros, 25 mil euros disponíveis, claro, e, digamos, haver aqui um entrosamento... Por exemplo, o nosso amigo Mário Soares tem mais dinheiro, ajudava, gosta tanto de Portugal... Mas isso na prática... Isto é uma maneira de... Não, isso na prática acontece porque os bancos, você deposita nos bancos e os bancos vão aplicar esses mesmos 5 mil euros ou 20 mil euros... Eu acho, depois querem fomentar a poupança. A poupança, a taxa de juros quase que não vale nada. Percebe? Sim, mas então as pessoas vão passar a deixar o dinheiro debaixo do colchão. Mas neste momento também não é viável para o Estado estar a pagar acima de 3,5%. Mas esse dinheiro que nós pudéssemos emprestar ao Estado, o Estado podia aplicá-lo como quisesse. Não, basicamente o Estado aplica no déficit. Eu não consigo conceber que não haja dinheiro para idosos na farmácia e determinadas prestações sociais evidentes, e havia carros, fundações... isso é outra coisa. Eu peço desculpa. A cortar é aí. Totalmente. E depois, se não puder cortar mais, tem que haver um argumento. Porque agora também vão começar a mandar embora funcionários públicos. Quer dizer, isto é o fim da picada. Voltar a funcionários públicos. E esta proposta de aumentar o horário de trabalho novamente para as 37 horas e meia por semana? O que é que o senhor quiser? Eu sou contra, não sei se isso será o melhor. O problema, as pessoas em Portugal têm a mania que mais horas no trabalho há mais rendimento. Eu sou contra isso. Eu sou contra completamente. Acho que deve haver uma uniformização do público-privado, mas com um período de transição. Sim, o período quem entrar agora, é que nós temos que... Eu vou-lhe explicar. Isto, no fundo, é um resart. Nós temos que limpar pessoas com mais de 50 anos. E meter... Não, 50 não. 55. Há muita gente com 55 anos que é extremamente válido. Não, mas deixa-me acabar. Isso é um pouco como o que aconteceu na altura do Cavaco Silva. Você é terrível, não é nada disso. É permitir que as pessoas... reformas antecipadas aos 50 e poucos anos foi muito mal. Não foi nada, não foi antecipadas que as pessoas... Não venha com isso, que os bancos e os CTTs e as seguradoras, havia pessoas com pré-reforma com 48 anos. É isso que eu estou a dizer. Estou a falar do setor privado. Estou a dizer, esta semi-privado. esta multidão com alguns direitos ir embora. E depois vir nova com direitos já exatamente iguais. Gradualmente. Claro, porque, repare, está-se a pedir para que saiam do público 2% ao ano. Já está muito mais com estas reformas antecipadas. Com a reforma não é necessário. Digamos, se este governo, quando entrou, tivesse congelado as admissões durante estes 18 meses, neste momento, só as reformas já tinham resolvido os tais 60 mil ou 80 mil funcionários do Estado já teriam saído em 18 meses ou 24 meses. Mas deixa-me dar aqui outra proposta válida. Poder que uma pessoa que tem já 57, 58, ainda falta um bocadinho para se reformar, poder vir com canalizar o quadro que vem aí 2013, 2000 e... Sim, novos subsídios da CE. Poder ter uma reforma, não aquela estanquicidade que foi 48 mil euros, e poder vir com o dinheiro, faz as contas, poupa dinheiro e depois reforma-se. Está a compreender? Sai. E permite darem... Sim, mas se nós verificarmos bem, fizermos bem as contas, a questão é que o problema da economia portuguesa não é a questão, não é só a despesa pública. Mas dizem o problema da economia portuguesa é que o setor privado não é suficientemente competitivo. E aí, digamos, estes 18 meses de governo foram muito incipientes. Primeiro,
paralisou-se ou reduziu-se fortemente toda a panóplia de incentivos que havia da Ucrânia que vinham da União Europeia. Portanto, houve um atraso muito grande. O primeiro ano praticamente parou. E, portanto, empresas que tinham projetos de investimento pararam-nos porque uma parte delas era subsidiado. Depois, as taxas de juros para as empresas duplicaram ou triplicaram. E isso afetou muito o setor privado. E depois temos um fenómeno que é pouco estudado e as pessoas estão pouco conscientes dele, que é o seguinte: a maior parte das empresas exportadoras também vende no mercado nacional. E o mercado nacional, em conjunto com o mercado externo, é que faz as empresas serem viáveis. E com a queda ainda saíram números ontem, de consumo de 8% que estamos a ter, as próprias empresas que também vendem para o mercado nacional estão a ser afetadas. E aqueles empresários, não é só na função pública que as pessoas estão cansadas, aqueles empresários que têm 55, 60 e 65 anos, sim, também estão cansados. Claro. E muitos deles vão gradualmente ou nos próximos anos, e alguns já começaram, a deixar as suas empresas, e isso vai limitar o potencial de crescimento da economia. Mas posso falar aqui numa coisa que a minha é, sempre que o Passos Coelho, que não está aí no tema, sempre que o Passos Coelho sai, o normal é ele ser atacado. O anormal é ele ir a qualquer sítio e não ser contestado. Foi lá a uma universidade e puseram um cartaz de demite-se. E ele chamou a atenção o guarda-costas, que já teve aquela intervenção com aquele miúdo, que até hoje o miúdo já foi advertido e o inquérito ainda não está concluído, não sei porquê, e tirou o cartaz do demite dessa universidade. E o Passos Coelho disse: deixa estar, isto faz-me rir. O que é que eu quero dizer com isto? O Passos Coelho tinha dado ordem à sua segurança para o defender e proteger, e no fundo ficou bem visto perante o vassalo, e o vassalo limitou-se a cumprir a ordem do Pedro Passos Coelho de não ter cartaz e mandar calar as pessoas. Eu, por acaso, discordo que se numa sala daquele género se ponha um cartaz deste. Cá fora, à entrada da sala, ainda admito. Lá dentro acho que foi uma atitude. Sim, mas, que na prática, mas não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer não é nada disso. É preciso perceber o feitio e a personalidade do Pedro Passos Coelho, como eu percebi do José Sócrates. Eu agora cada vez estou a perceber melhor. Vocês controlam isto aqui tudo, não quero barulho nem contestação, e no fundo estava a discursar. A comitiva dele, os seguranças, mandaram tirar o cartaz que dizia demite-se, e no fundo ele passou por ser o bonzinho, dizendo: deixa estar. Está a ver? Sim, eu não sei se foi isso, mas... Não, é a minha interpretação. O que eu digo, não acho nada... já disse há umas semanas... Mas também concordo consigo. Não é o momento exato, não funciona bem, funciona ao contrário. Porque ele vitimiza-se. Isso, eu já disse isso quando a seguir à manifestação do 15 de setembro, logo a seguir a CGTP convoca a manifestação, eu digo que isso é errado. As greves dos estivadores, que há gente que diz que a CGTP ou alguém está por trás, é um erro político. Se é assim, é um erro político crasso, porque só beneficiam o governo. Inclusive, o governo e o Instituto Nacional de Estatística vêm dizer que as exportações estão a baixar por causa disso, o que não tem pés nem cabeça, porque as empresas não vão deixar de vender. É preciso que se diga que se faz greves é às horas extraordinárias, não é ao trabalho efetivo. Isso é outra teoria. Quando há uma posição... O governo poderia, desculpe lá, que os estivadores também ceder, e eu acho que o governo não sabe dialogar. Diz: vocês têm direito a manifestar-se, e depois não liga. Dizem que tem um impacto de 200 milhões de euros. Mas estamos a falar de... Vamos imaginar que o governo cedia... O governo, às empresas públicas dos portos, cedia às pretensões dos estivadores. Estamos a falar de quê? 50 mil euros? 200 mil euros? 1 milhão de euros? Então, se o impacto na economia é 200 milhões, não valeria a pena negociar e chegarmos a um acordo? Concordo consigo. Eleições autárquicas. Eleições autárquicas, é isso. Como é que estamos aqui no Grande Porto, na área metropolitana de Porto, de eu e Matosinhos não me vou meter mais, porque assim, Matosinhos, eu sou amigo do Parada, do António Parada, e sou amigo do Guilherme Pinto. O que eu acho é que os jornais agora só vão falar de eleições autárquicas. Até agora não sei onde é que eles estiveram. Não sei onde é que essa malta esteve, e eu não me interessa a mim quem é que vai para lá. Interessa-me é ver um programa e que defendam uns interesses de Matosinhos, Porto, Gaia. Gaia,
Gaia, deixa-me só dizer isto. Repare, quando um partido, como o Partido Socialista, fomenta eleições primárias, essas primárias deve haver vários candidatos, não é N candidatos. 2, 3? 4. Sim, deve fomentar essa discussão, essa ideal. Em Matosinhos não vejo a troca de ideias, nada disso. Veja o problema de quem é que vai lá ficar. Claro. Eu sou amigo dos dois, tanto me faz estar um como o outro. Agora a questão, repare, veja esta questão. E em Lisboa, se houvesse primárias e apiassem o António Costa por não concorrer, eu gostaria de perguntar aqui às pessoas, estou ou não estou a falar bem? Claro. Quer dizer, quando se fomenta o primarismo é o debate de ideias, o contraponto, o melhor para as pessoas. Projetos, por exemplo, agora o problema que me irrita no Porto é as pessoas anti-Menezes. Calma. Não, o homem tem um projeto. Estão sempre a atacar. Agora sou eu que o vou defender. Estão sempre a atacar o homem. Quem é que está a atacar o... Toda a gente. Há movimentos contra... Eu já recebi folhetos anti-Menezes. Quer dizer, o homem não queria um homem. O homem foi escolhido pela Conselhia e pela Distrital. Mas quem é que não queria o homem? Muita gente. Eu, por acaso, estou convencido que há uma grande unanimidade ou grande concordância... Calma, isso eu posso já falar. Agora, o homem já apresentou o projeto. Mostrou-se disponível. Também diziam que a lei não... O homem é tudo contra ele. Olha, cada vez que pousou um pé está uma mina. Não tinha entendido isso. Então não viu a dificuldade. Agora a Conselhia do CDS, Porto, é contra. Portanto, eles vão a votos separados. Mas eu viu aquele título no Jornal Notícias do Presidente da Conselhia do Porto, do PSD, a dizer que o Paulo Portas tem uma cultura de traição? Eu não ligo a isso. Mas isso é uma expressão grave. Sim, eu ligo às pessoas pelo que elas são, não pelo cargo de desempenho. Mas como é que um Presidente da Conselhia diz... O problema dele só veio atear fogo, devia estar calado. Devia estar calado. Não ajudou em nada. Porque eu acho que eu percebo também o Paulo Portas. O Paulo Portas quer se emancipar do PSD e quer, no fundo, voltar a ser um partido como era antigamente o CDS, que chegou a ter 18%. Lembra-se? No tempo do Freitas do Amaral e do Amar. Do início. Pronto, e portanto, quer ir a votos separadamente, quer ir a votos, para as pessoas perceberem, no fundo está com o Menezes, quer ir a votos separadamente para ter mais peso eleitoral. Eu compreendo. Foi como fez na coligação. Exato. Que fez uma pós-coligação. Claro. Não foi como a AD quando foi com o Sá Carneiro, em que se misturou o PSD, o CDS foram listas separadas. O PPM, não é? Sim, na altura foram juntos, foram em conjunto. Ele quer saber, porque ele aspira a ter muito mais votos. Aliás, o CDS eu não sei, mas... o seu zigue-zague, a sua maneira de ser... Não, eu acho que eu por acaso discordo. Eu acho que quem zigue-zagueia, quem faz os zigue-zagues é o PSD, o que torna difícil a um partido que está em coligação manter sincronizado com os zigue-zagues. Porque repara, o programa eleitoral do PSD, que era semelhante, eu por acaso li os dois, porque também era candidato. Mas pouca coisa se aplicou. O PSD não cumpre praticamente nada do seu programa eleitoral. Mas deixe-me só dizer aqui portanto, é natural que um partido um pouco mais centrado no cumprimento de um programa eleitoral se veja à rasca. Mas, e voltando aqui à questão do programa eleitoral do PSD, Marcelo Rebelo de Sousa disse este domingo que Passos Coelho não tinha ideia nenhuma sobre aquela proposta, ou pré-proposta que fez da refundação do Estado Social, afinal, diz que não tem ideia nenhuma sobre isso. Paulo Pereira, mas você está a falar de quem? O Marcelo Rebelo de Sousa? Sim. Aquele que é candidato a tudo e mais alguma coisa? Não sei se é candidato. E que é ainda do PSD? Que é candidato a tudo e mais alguma coisa? Sim, ser candidato... E que fala de tudo e mais alguma coisa? Não, quando o Marcelo Rebelo de Sousa fala de futebol, eu não digo. Sabe o que é que eu acho que o Marcelo devia falar? Mas quando fala o Marcelo devia falar como é que é possível... Isso é que ele devia falar. Como é que é possível o PSD ter tido uma maioria com o CDS e a sua base de apoio esfumou-se em menos de um ano? Não, mas é precisamente isso. Como é que é possível haver gente que votou PSD e CDS e ir para a rua para uma manifestação? Isso é que é preocupante. Mas precisamente, isto vem neste seguimento, como é que um primeiro-ministro avança há um mês atrás com a ideia de refundação do Estado e depois diz, um mês depois, que não avança com nenhuma proposta dele ou do PSD
porque está à espera que os outros façam essas propostas. Isto tem alguma lógica? Não, ele faz a proposta e depois, em vez de dar só que tinha que ser taxativo em fevereiro, e agora dá quase até ao verão. Mas eu já expliquei, às eleições autárquicas em setembro, e ainda hoje está a ser discutido na Assembleia da República, repara, a fusão das freguesias. Vá lá que nos ouviram, vão começar a fundir as câmaras, mas isso é pasca lenda. Isso vai nos dar para o próximo programa. Por hoje acabamos. Boa noite e até à próxima semana.